Então, para a gente começar a falar um pouquinho sobre como é, ou como a gente montar o nosso dia perfeito, eu quero trazer um pouquinho um pensamento. Na verdade, são duas histórias fictícias, tá? A primeira história é a seguinte: uma pessoa, um homem, estava na beira do lago, estava pescando. E do lado desse cara que estava pescando tinha um outro pescador. Só que esse pescador que estava vendo esse primeiro homem, ele via que toda vez que esse cara pegava um peixe, ele tinha uma régua. E toda vez que ele pegava esse peixe, ele pegava a régua dele e media o peixe. E o peixe, o primeiro peixe que ele pescou era um peixe maior que a régua dele. Aí ele pegou e jogou o peixe de volta pro lago. E aí continuou pescando. Depois ele pescou o segundo peixe. O segundo peixe que ele pescou, ele mediu, era maior que a régua dele e ele jogou de volta para dentro do lago. E o terceiro peixe que ele pescou, ele mediu novamente e era maior que aquela régua que ele tinha e ele devolveu para o lago. O homem que estava do lado dele ficou meio que, por que será que ele está fazendo isso? E foi do lado desse homem que pescou os três peixes e perguntou: tem alguma lei ambiental, alguma coisa assim, que eu não posso pescar peixes maiores do que essa régua aí que você tá medindo todos os peixes? Que eu vi que você pesca o peixe, se ele é maior, você joga pro lago? Você joga ele pro lago de volta? Aí ele falou: não, é que a minha frigideira é do tamanho dessa régua. E aí, se o peixe é maior, eu não consigo colocar dentro da minha frigideira. Então, esse é um pensamento, essa primeira história é um pensamento de uma limitação que você vê. É uma limitação que, que é uma coisa que você faz todos os dias, você vê isso, só que você nem está entendendo que talvez se você pensasse de uma forma um pouco diferente, por exemplo, comprar uma frigideira um pouco maior ou cortar um pedaço do peixe, você teria um resultado diferente. Aí talvez você fale, pô, não entendi não estou entendendo, não penso assim, era só comprar ou cortar o peixe. Mas no dia a dia, não é bem isso que acontece. E isso eu vou trazer uma história real agora, para falar um pouquinho sobre essa limitação visível. Quando eu trabalhava no hospital, eu trabalhei nesse hospital durante 5 anos. E durante esses 5 anos, não foi, foi o hospital que eu trabalhei mais tempo. Foi o primeiro hospital realmente lá que fui registrado. Eu prestava serviço em alguns outros hospitais, mas nesse eu era registrado. E eu fiquei nele durante 5 anos. E durante esses 5 anos, teve um momento que eu fui para um horário onde eu fiquei mais tempo, fui para o horário da manhã. E aí lá tinha o grupo da manhã que atendia no mesmo bloco do que eu. E esse grupo da manhã, eles todos eram o pessoal mais antigo dentro do hospital. Então tinha pessoas, eu devia estar lá durante fazer uns 3 anos, mas tinha pessoas com mais de 5 anos, pessoas com mais de 10 anos, pessoas com 15 anos e pessoas com mais de 20 anos. Essas pessoas, elas recebiam de salário final mais ou menos a mesma coisa que eu, depois de tanto tempo de casa. E todos os dias, ou quase todos os dias de manhã, independente de quantos anos essas pessoas tinham dentro do hospital, elas sempre reclamavam sobre trabalhar no hospital. Sempre reclamavam sobre isso. Então, sempre reclamavam sobre o paciente, reclamavam sobre a prescrição médica, reclamavam sobre a enfermagem. Então, elas não estavam satisfeitas com aquilo que elas estavam tendo. É mais ou menos o homem que pescava o peixe maior que a frigideira dele. Então elas sempre reclamavam. Mas aí, no momento que eu falei que eu ia sair do hospital, elas falaram: nossa, como você é corajoso, eu queria ter a coragem que você tem. E eu perguntei: mas por que então vocês não saem depois de tanto tempo? Elas falaram assim: ah, não, é porque eu só sei fazer isso. Então, essa é uma limitação visível, é uma limitação que você mesmo se colocou, que provavelmente é uma desculpa que você deve utilizar, e aí você usa um pouquinho a sua. É, medita um pouco sobre isso para ver se você não tem outras desculpas que são só as suas limitações. Ah, eu não sei fazer outra coisa, ou qualquer coisa do tipo. São coisas que você coloca. Não quer dizer que isso é real, só quer dizer que é uma limitação que você vê e você estabelece isso como uma limitação de você não conseguir ir a mais.